Boa tarde, Milton. Por que no seu modo de pensar é impossível? Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta para você? A gente sabe que os povos antigos eles tinham um entendimento de uma terra plana. E eles também tinham um entendimento da inversão magnética, nas suas mitologias, nos seus contos, naquilo que eles testemunharam. E aí fica assim, para mim, fica difícil juntar uma coisa com a outra, porque fica uma questão, qual que é o critério? Ah, terra plana eles acreditavam, a gente pega. Ah, não, inversão magnética eles acreditavam também, mas a gente não pega. Entende? Fica incoerente. Qual que é o critério? Porque se você falar, não, porque eu tenho, sei lá, uma visão científica que eu gostaria de conhecer. E ainda, pegando da premissa que sua visão científica seja muito boa, a gente vai ter um problema que os povos antigos, não apenas eles, mas a Bíblia também narra, tanto em Mateus quanto no Apocalipse inteiro, o livro inteiro de Apocalipse, mostra questões da inversão magnética. Porque a gente entende dentro do modelo Terra plana que a nossa Terra ela é eletromagnética. Começa por aí. O Sol é elétrico, isso aí você sabe. Isso aí eu tô chovendo molhado, entende? E aí, ah, não, inversão magnética, não. Eu acho muito estranho. Eu acho que, no meu ponto de ver, é uma incoerência, sim, sem tamanho. É você acreditar no mar, mas dizer que ele não pode te molhar. É mais ou menos nessa linha aí. Bom, Júlio, vamos lá. É claro que a gente não pode dizer que não houveram, né, eventos muito grandes antigamente na Terra. Só que é o seguinte, todos os relatos que se tem de grandes eventos que aconteceram, né, por exemplo, a morte dos gigantes, né, os gigantes foram mortos, né, eles não morreram simplesmente por nada. Algo muito grande aconteceu, foi feito, né, para que eles morressem. As grandes árvores, né, as gigantescas árvores ancestrais, elas simplesmente morreram? Não, elas foram cortadas, né? Em algum livro, não lembro qual, se era no Enoque ou qual ainda, que relata, né, que Deus mandou os anjos cortarem as árvores, né, mas que eles deveriam deixar os tocos, né, para que eles servissem de lembrança para as gerações futuras, para que isso fosse lembrado. Entende? Então, todos os grandes eventos que houveram, eles foram produzidos, eles foram provocados, eles não foram naturais. Até mesmo o dilúvio, que talvez tenha sido o maior dos eventos da Terra depois da sua criação, foi um evento que foi provocado. Entende onde eu quero chegar? Todos os eventos foram provocados. Nenhum deles não foi assim que a natureza é volátil, né? É volúvel, uma hora está assim, outra hora está assada. Não, a natureza ela se mantém em perfeito equilíbrio. Se o homem não faz alguma coisa para alterar, ela não se altera. E ainda assim o homem só altera coisas em muito pequena escala. Tá? Essa é uma das partes, tá? Então, todos os grandes eventos foram provocados. No entendimento que a gente tem sobre a Terra plana, tá? Nós estamos dentro das águas, né? Um oceano primordial, tá? E aqui dentro, então, nós temos basicamente por fora o firmamento, onde estão as estrelas. Eu entendo e acredito assim, tá? Aí um espaço entre o firmamento e o nosso domo, tá? Porque o nosso domo é fixo na Terra. O firmamento, não. O firmamento, ele gira ao redor de tudo. Como isso funciona, ninguém sabe, não sei se algum dia a gente vai saber.
mas são as estrelas que giram ao nosso redor. Então, o firmamento gira. Pode não ser toda a parte do firmamento, pode ser apenas a parte interna, não sei. Eu entendo que tudo isso é como se fosse um enorme maquinário, tá? Estrutura, para nós, gigantesca, né? Mas que é uma espécie de máquina, onde o firmamento, pelo menos a parte interna, gira junto com as estrelas. Nesse movimento, eu entendo assim, nesse movimento, ela gera essa energia absurda que temos no domo, no nosso domo, tá? E essa energia, então, ela, parte dela passa pelo domo, passa pelas camadas da atmosfera e é absorvida pelas águas, basicamente, né? Pela terra também, mas basicamente pelas águas. E tudo isso faz da Terra uma grande bateria, como todos já sabem, né? Basicamente já sabem, tá? Muito bem. E até uma das coisas que faz tudo isso funcionar é justamente a água salgada dos mares, porque isso é ácido, e a gente sabe que para uma bateria existir, tem que ter um elemento ácido, porque o ácido ele vai retirar as partículas de um elemento e transportar para o outro. No nosso caso, seria a água do mar pegar as partículas de energia que vem da atmosfera, né? Não só do Sol, o Sol é só um pouquinho, pega só na superfície, mas dessa energia principal e tanto passa por toda a água, como também leva também dessa energia para a Terra, fazendo com que tudo funcione eletroliticamente bem, perfeito. Tá? Ou seja, nós estamos numa Terra onde nós temos as condições ideais para que ela produza alimentos, produza vida. O mar também, ele é eletroliticamente perfeito, equilibrado, para que exista vida dentro da água, tá? E as questões de eletricidade e a parte eletrolítica dos elementos, isso é parte física do elemento. É a constituição dele que vai dizer que ele é assim ou é assado, que ele vai funcionar assim ou o contrário, se ele vai agir pelo lado positivo da energia ou pelo lado negativo. Uma bateria, por exemplo, como é que a gente faz? Como é que se constrói uma bateria? Você tem uma solução ácida, no caso a bateria do carro, um ácido bem forte, né? E numa parte você coloca uma placa de chumbo e na outra parte, esqueci o nome do elemento agora, tá? Um outro elemento. E o ácido, então, ele vai tirar os elétrons de um material e vai transportar para o outro. É assim que acontece a geração de energia de uma bateria. E aí eu te pergunto, você tem condições de trocar a polaridade de uma bateria? Se você já está pensando que sim, eu já vou te dizendo direto que não. É impossível. Ah, não, mas eu posso pegar e inverter os elementos. Não, mas aí você inverter os elementos, a polaridade da bateria continua sendo o mesmo. Digamos que seja eu não lembro agora qual é o outro elemento da bateria, porque um tem que ter excesso de elétrons e outro tem que ter falta de elétrons. Tá? Digamos que seja cobre. Vamos dizer que seja cobre. Depois eu pesquiso o que é. Então, digamos que o ácido ele tire elétrons do cobre, que tem excesso de elétrons, e passe para o chumbo, que tem falta
de elétrons. Se você pegar e inverter a posição desses eletrodos, tá, desses materiais, vai mudar a polaridade da bateria? Não. O cobre vai continuar sendo negativo, porque os elétrons ele vai perder, então ele vai estar sempre com falta de elétrons, e o chumbo sempre vai ser positivo, porque os elétrons estão sendo transportados para ele, então sempre vai ter excesso de elétrons. Então não tem como você mudar a polaridade disso, não tem como haver uma inversão magnética ou elétrica. Nesse caso ali é elétrica, tá? Uma inversão magnética, tá? Agora vamos para o outro lado. Como é que é constituído um ímã? Um ímã, ele aproveita o magnetismo de cada um dos materiais, de cada um dos átomos daquele material. O que nós chamamos de ímã é apenas uma parte, uma peça, em que os elétrons eles foram forçados a se organizarem num único sentido, de forma a somar todos os campos elétricos do átomo. Então, quanto mais magnético for, quanto mais forte for magneticamente falando o átomo, mais forte vai ser o ímã. E como essas unidades elas são magneticamente muito fortes, elas se prendem muito mais uns aos outros. Tá? Por isso que o ferro, por exemplo, ele é muito mais resistente, né, e pesado, né, porque ele é denso é maior quantidade de elétrons, de átomos. Então, quanto maior a densidade, mais fácil vai ser ele ter essa capacidade magnética. No caso dos metais ferrosos, pelo menos. Isso não se aplica, por exemplo, ao chumbo, né? O chumbo tem uma ligação diferente que ele não se organiza desse jeito, ele o magnetismo não funciona nele. Então, é um caso separado, um caso isolado. Mas nos metais ferrosos, por exemplo, quanto mais denso ele for, só que também aí mais força você tem que imprimir nele para que ele organize esses átomos de forma a se formar um ímã. Aqueles ímãs de neodímio, por exemplo, tá, que são dos melhores que tem, ele é um metal mais próprio para isso, né? Como é que acontece? Como é que eles fazem aquilo ali? O ímã simplesmente ele aparece assim do nada? Se torna assim? Não. Ele é feito, o material do neodímio, e ele não tem absolutamente nenhuma capacidade magnética. Aí ele é colocado numa máquina, tá? Onde é dado um pulso magnético violentíssimo nele, tá? Uma alta tensão para forçar os elétrons, os átomos a ficarem numa única posição. Então, só assim que ele se organiza e forma o campo magnético de forma forte, porque todos eles foram redirecionados. Tá? Então, sempre precisa haver uma força externa muito grande para que isso possa acontecer. E enquanto ele estiver naquela temperatura normal dele, daquele modo ali, ele vai continuar assim. Por quê? Porque os átomos eles estão entrelaçados, eles estão firmemente grudados um no outro, então eles não vão sair dali, tá? Depois de terem sido reorganizados. Por que um ímã perde a sua capacidade magnética no calor? Porque no calor, aí o excesso de energia faz com que todos os átomos fiquem saturados de energia, e isso diminui como é que eu posso dizer assim, esse entrelaçamento entre eles.
o campo de energia deles acaba ficando maior do que o campo magnético, tá? Justamente pelo excesso de energia. O que acontece? Os átomos começam a se afastar uns dos outros, tá? E com isso, o que acontece? Eles voltam à sua estrutura original, ou seja, desorganizados. Desorganizados não, né? Na verdade é positivo com negativo, negativo com positivo, sempre assim, né? Polo norte com sul, polo sul com norte, essa é a organização, né? Normal dele, tá? Então, o calor, como ele separa os átomos, então eles voltam à posição original deles e assim eles permanecem. Nunca mais vai voltar a ser um ímã. Não naturalmente, porque naturalmente isso não acontece. Entende? Todos os eventos para acontecerem, eles têm que ter sido provocados e de uma forma absurdamente maior, tá? Do que a força resultante para que ela aconteça. Espero que tu tenha me entendido assim, né? Já ficou um pouco longo o áudio, né? Mas não tem como falar em poucas palavras, tá? Então, o que acontece? A Terra, como sendo uma bateria gigante, tá? Essa bateria, ela faz com que a energia flua de um certo sentido aqui dentro do nosso mundo. Então, aí que eu digo, como que pode ser possível modificar, inverter esse andamento da energia sem você trocar os materiais? Entende o que eu quero dizer? Não tem como você fazer isso. Você teria que trocar um elemento por outro para que isso pudesse acontecer. Olha só, eu acredito assim, mesmo que se fosse possível parar o firmamento e fazer ele girar ao contrário, tá? Eu não acredito que isso faria diferença na geração de energia aqui. Entende o que eu quero dizer? Então, é algo, no meu modo de ver, impossível pelo fato físico, justamente por todas as leis físicas que a gente conhece. A gente sabe que uma bateria não pega e muda de polaridade sem mais nem menos. Aliás, de jeito nenhum uma bateria muda de polaridade. Não existe essa possibilidade. Porque ela é fisicamente assim. Os elétrons vão passar do material A para o material B e pronto. Só se você substituir um desses elementos, pelo menos, né, que talvez você consiga fazer um fluxo contrário. Mas ainda assim, aí você refez a bateria, você não inverteu nada. Por isso que eu digo, inversão não existe, não tem como existir. Um motor elétrico, por exemplo, tá? Como é que você faz para um motor elétrico inverter a sua rotação, o seu giro? Você tem que desligar ele e ligar os fios ao contrário. Isso no caso de um motor alimentado por corrente contínua. Na corrente alternada não vai alterar em nada. Os motores, por exemplo, de um liquidificador, de uma batedeira, tá? Não interessa para qual lado que você coloque a tomada. Ele sempre vai girar para o mesmo lado. Por quê? Porque a corrente alternada, os polos ficam se trocando. Ali positivo com negativo, ficam se trocando 60 vezes por segundo. A energia foi feita assim, tá? Para que os aparelhos funcionassem. E eles só funcionam por causa disso, por causa da corrente alternada. Se você tirar a corrente alternada e injetar somente corrente contínua, tá? Ou seja, lá na geração de energia, eles pararem de fazer essa troca de polaridade, 99,9% dos aparelhos vão parar de funcionar.
porque eles funcionam dentro desse princípio, entende? Então, tudo tem que ser provocado. E de uma característica física, você não pode fugir daquilo ali. Um ímã, você não tem como inverter a polaridade de um ímã. E considerando ainda dentro de uma máquina, tá? Como é que você vai modificar a polaridade desse ímã? Você não pode mudar a direção da energia. Eu acredito, tá, de que uma das forças que explique, digamos assim, o que muitos chamam de gravidade, é justamente a energia que passa pelo domo, pela atmosfera e descarrega na Terra. Tá? Ou seja, ela dá um sentido da energia de cima para baixo. Tá? Por isso que todos os elementos são direcionados em relação à Terra, em direção à Terra. Tá? Eu acredito assim, que é isso o que alguns chamam de, não de gravidade, mas sim o que explica essa parte que eles acham que é gravidade, né? Ah, mas ainda assim, né, densidade não explica tudo, não explica por que, que as coisas vão em direção à Terra. Né? É uma das perguntas mais frequentes. Né? Muito bem, a minha explicação é essa. É o sentido da energia que vem do domo, passa pela atmosfera e descarrega na Terra. Esse mais outro dos pontos também, o porquê que eu acredito que o domo seja baixo. Porque baixa em relação a, por exemplo, aos absurdos 5.000 quilômetros que muitos falam, não tem como funcionar algo numa distância tão grande, tá? Isso que muitos dizem para o Sol, para o domo, então, alguns falam em 40, 50 mil, absurdo, maluco isso, não tem como existir isso dentro das nossas leis da física. O firmamento, tudo bem, o firmamento eu até acredito que seja muito mais longe, não chegar a 40, 50 mil quilômetros, né? Mas 5, 10, 15 mil quilômetros seria bem mais possível, né? 20 mil, sei lá. Mas isso tem que ser perto, o domo tem que estar perto, tá? Porque a produção de energia, ela tem que ser, e ela é mais ou menos parelha no mundo inteiro. Se o domo fosse muito alto, o nosso domo aqui, o nosso domo interno, se ele fosse muito alto, o que ia acontecer? Nas bordas haveria uma produção, uma incidência muito maior de energia do que aqui mais para o meio. Aqui nós estamos, na verdade, entre o intervalo entre o centro e a borda. Né? E quanto mais para o norte, mais fraca seria. Entende? E a gente sabe que não é assim. Então, o domo ele tem que ser, na verdade, quase reto por cima. Muito mais baixo, para que tudo seja de modo equivalente. Entende? Tudo tem que funcionar, mas dentro das leis que a gente conhece. Existem outras energias, outras forças que a gente ainda não conhece? Provavelmente sim. Né? Mas todas elas funcionam dentro dos mesmos princípios das energias e das leis da natureza que a gente conhece aqui. O problema é que a falsa ciência, ela fica sempre inventando outras coisas, tá? Colocando coisas inexistentes, né? Que não fecham com as energias e as leis físicas que a gente conhece e que sabemos que funcionam. E é isso que eu digo que na Terra plana a gente também não pode fazer isso. Tá? Na Terra plana tudo se explica? Sim, mas tudo se explica dentro das coisas que nós conhecemos. Eletricidade nós conhecemos e dominamos. Magnetismo nós conhecemos e dominamos. Tá? Muitas outras forças a gente conhece e domina, mas são eletricidade e magnetismo, 98% de tudo, o que rege tudo no nosso mundo. E todas essas leis, elas funcionam no micro e funcionam no macro, tá?
Então, fisicamente, não tem como haver uma inversão magnética. Ocorreram eventos no passado que causaram muitas coisas? Sim, mas eles foram provocados. E nós não temos condições de provocar algo tão grande. Algo tão grande teve que vir da parte de Deus. Eu não sei nem se eu nem imagino se o diabo tenha, o Satanás, né? Se ele tenha tamanha força para provocar isso. Eu acredito que não, porque senão a Terra não seria uma prisão para eles. Tá? A Terra, o nosso mundo aqui, ele é o nosso mundo, ele é a nossa habitação. Nós somos os únicos que fomos criados aqui nessa Terra. Os animais, as plantas, os peixes, os pássaros, todos eles vieram de fora. A narração está bem clara no Gênesis. Que se povoem os mares com toda sorte de peixe conforme as suas espécies. Que se povoe a terra com toda sorte de animais conforme as suas espécies. Que encham os céus de aves de todos os tipos conforme as suas espécies. Ou seja, tudo coisas que já existiam. Todos os animais, plantas foram todos trazidos de fora, de outros mundos, da terra, do céu, não sei, né? Talvez de outros mundos, né? E foram trazidos e plantados e semeados aqui. Mas o homem não. O homem foi o único ser que Deus veio em pessoa aqui e fez dos próprios materiais dessa terra. Então nós somos partes dessa natureza, nós somos os únicos realmente herdeiros dessa terra, porque nós somos feitos dessa terra. Tudo o resto veio de fora, mas nós somos daqui. Entende? Na Terra plana tudo a gente consegue explicar, mas dentro da lógica, da coerência e da física real dos objetos. Tá? Então, quando você coloca algo assim absurdamente grande e diferente, não tem como aceitar. Não tem como aceitar. A meu ver, tá? O Alfonso, ele começou a colocar essa questão, tá? Para atrair pessoas. Apenas por isso. Eu entendo assim, ele jogou isso. Eu vou colocar assim um assunto bem polêmico, bem diferente, né? Que eu sei que vai atrair muita gente, porque tem muita gente que assiste, que gosta de coisas assim, que fogem totalmente ao padrão, né? Então eu vou jogar isca. Se as pessoas gostarem da isca e morderem ela, beleza, continua. E foi o que aconteceu. Muita gente gostou do assunto, né? Mesmo, na verdade, sem ter nenhum respaldo dentro da física dos elementos. Tá? Apenas diz também, né? As medições, não sei lá. Que medições? Aonde estão essas medições? Quem fez essas medições? Aí eu vou fazer as mesmas perguntas que ele também faz. E que ele incita as pessoas a fazerem, né? Cadê as medições? Cadê os testes? Quem é que disse isso? Entende? Não tem como aceitar isso. Tá? Então, para mim, isso de inversão é algo realmente impossível. Tá? Vão ocorrer outros eventos depois, mais para o final? Sim, sim. A Bíblia diz que os poderes, olha só, os poderes dos céus serão abalados. Tá? Diz por um acaso que a natureza vai ficar maluca e as coisas vão se desordem. Não. Os poderes dos céus serão abalados. Algo muito grande vai ser feito para que isso aconteça. Não tem nada a ver com o que nós temos na Terra. Tem que ser algo de fora para acontecer isso. Tá? Então, nossa, já deu quase meia hora, né? Esse é um audiobook enorme, tá? Mas eu espero ter colocado pelo menos o básico
É básico. Eu sou como vocês, né? Não tem como falar tudo em poucas palavras, né? Então, tem que ser longo, né? Assim como os vídeos também, quando se passa os conhecimentos, tem que ser longo, né? Para que possa ser o mais completo possível, né? Tá certo? Um grande abraço, Milton TP.